Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje? Nossa aula de hoje é os títulos de Jesus. O que será que é isso, títulos, né? Aqui nós temos Jesus como profeta, sacerdote e rei. Como assim Jesus profeta? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Hoje vamos pensar nas diferentes funções ou títulos do Senhor Jesus. E para começar, vamos relembrar um fato que aconteceu ainda quando ele estava aqui na terra. Jesus estava em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Todos conheciam Jesus e a sua família. Sabiam que ele era filho de Maria e de José. Mas ninguém podia imaginar que aquela criança, crescida naquela região, uma criança comum como os outros, era o verdadeiro Filho de Deus. Então, certo dia, Jesus foi na sinagoga. E quando chegou lá, ele foi convidado para ler a Escritura, no rolo, onde tinha as profecias do profeta Isaías. E Jesus leu Isaías 61, 1. Vamos ver o que dizia essa profecia? Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então Jesus falou que ele era um ungido do Senhor, Nesse texto, Jesus fala sobre o Messias que estava sendo prometido e o povo esperava a chegada do Messias. Do Messias que estava sendo prometido ao povo de Deus. Quando o Messias chegasse, tudo iria mudar. E o povo estava esperando esse dia ansiosamente. Mas ninguém sabia qual era o Messias. Na lição passada, nós ouvimos muitas coisas que o profeta falaram sobre a vinda de Jesus, A cidade que ele iria nascer, que ele ia nascer de uma virgem, que ele seria traído por um amigo. Então, todas essas profecias, foram anunciadas bem lá no passado, uns 800 anos antes de Jesus nascer, mas nenhuma delas anunciou o nome desse Messias, Nenhuma delas falou que ele ia ser chamado Emanuel, Jesus, só falou sobre outras coisas, Então, ninguém sabia o nome dele. E agora ali estava Jesus lendo esse texto. E assim que terminou a leitura, devolveu o livro ao sacerdote e sentou-se. E comentou: hoje foi cumprida essa escritura que acabamos de ler. O que o texto de Isaías quer dizer? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus estava dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele era mesmo ungido para pregar aos quebrantados. Então, ele estava dizendo que ele era o Messias. Vamos ver então um pouco de Jesus como profeta. Vamos ler em Hebreus 1, 2. Hebreus 1, 2. Aqui é Jesus na sinagoga, lendo a escritura, o rolo, em Isaías 61.
Agora nós vamos ver Jesus como profeta. Vocês lembram o que é um profeta? Profeta é aquele que anuncia a mensagem de Deus. Ele fala tudo o que Deus coloca no seu coração. Ele não inventa nada, ele anuncia a vontade de Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 1, Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nós falamos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, o que está querendo dizer aqui? Jesus como profeta. Então, nós já estudamos em lições passadas que o profeta é aquele que fala a mensagem do Senhor e revela a sua vontade. E Jesus fez isso. Como assim? Ele ensinou o povo com muita autoridade e previu os acontecimentos que ocorrem ainda hoje em dia. Jesus revelou a vontade suprema do Pai, seus desejos e propósito, como diz o texto em Hebreus 1 e 2. Antigamente, Deus usava os profetas para falar. E hoje em dia, Deus usa a sua palavra. Nós precisamos estar em comunhão, com Jesus e estudando a palavra, porque é através da palavra de Deus que é revelada a vontade de Deus para nós, E nós falamos com Deus através das orações. No Novo Testamento, linguagem de hoje, a versão é assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos fala por meio do seu Filho Jesus. Então, o nosso profeta atual é Jesus, E nós, estudando a palavra de Deus, nós vamos ter conhecimento de toda a vontade de Deus para a nossa vida e para que nós possamos testemunhar dele às outras pessoas. Também nós vamos ver hoje Jesus como sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. Então, vamos ver como é Jesus como sumo sacerdote. Foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual a seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Em Hebreus 2,17, vamos ver Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Jesus teve que se tornar um homem, um ser humano, aprender também a fazer a vontade do Pai, O sacerdote é alguém separado para interceder e apresentar os sacrifícios dos homens diante de Deus. Quando nós estudamos aquela lição do tabernáculo, do templo, o sacerdote que fazia os sacrifícios, que eram oferecidos ao Senhor em pedido de
perdão pelo pecado do povo, né? Então era o sacerdote que fazia o sacrifício. Vocês se lembram do lugar especial sagrado que havia no tabernáculo e no templo? Lá, além de ter o lugar onde era feito os sacrifícios, tinha um lugar especial no tabernáculo e no templo, que era o Santo dos Santos. E ali, nesse lugar, só o sumo sacerdote poderia entrar. Ele que entrava, porque aquele lugar representava a presença de Deus no tabernáculo. Então, o sumo sacerdote é que poderia entrar para ouvir o que Deus falava, queria que ele transmitisse para o povo. Então, o Santo dos Santos lembra que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali, pois era o lugar da presença de Deus. Lá ele intercedia pelo povo. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, porque ele foi até a presença de Deus e de uma vez por todas se apresentou como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E Jesus intercede por mim e por você, junto a Deus, e isso é muito maravilhoso. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele fez o sacrifício. E agora ele intercede diante de Deus a nosso favor, né? Ele é o único intermediário entre Deus e o homem, é Jesus. Ele que faz a ponte entre nós, ele que liga o homem a Deus, né? Mas Jesus também foi considerado rei, né? Jesus também foi considerado rei. Como rei, o que será que ele fez como rei? Cristo tem que reinar até que Deus faça que ele domine sobre todos os inimigos. Colossenses 1 Coríntios 15, 25. Vamos ver o que diz lá, 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, Cristo tem que reinar, né? O rei é aquele que governa, que protege o povo de todas as coisas. Como filho de Deus, Jesus tem participação no domínio de todas as coisas. Ele demonstrou isso quando realizou seus milagres, né? Então, Jesus demonstrou o seu poder, que Deus era com ele, que ele era ungido do Senhor quando ele fez os seus milagres, né? Ele andou sobre as águas, ele fez a multiplicação dos pães, ele transformou a água em vinho, ele deu ordem para que um dos seus discípulos fosse pescar, e o primeiro peixe que ele pescasse ia ter uma moeda na boca do peixe, e era para pegar essa moeda e usar para pagar os impostos, os tributos. Então, Jesus fez muitos milagres, né? Ele curou enfermos, expulsou demônios e muitos outros milagres ele fez. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, o Messias enviado, né? Então, ele era uma pessoa muito especial. E ele é o autor de todas as coisas e ele também é o herdeiro de tudo, porque Jesus já estava com Deus lá no princípio, né? Na criação do mundo ele já estava. E ele veio em forma de ser humano, morreu para nos salvar, para que nós não precisássemos morrer numa cruz pelo nosso pecado ou de uma outra forma mais terrível. Jesus
cumpriu o seu papel aqui. Ele veio, né, para nos salvar, e ele foi até o fim, sendo obediente a Deus, cumpriu todo o seu papel. Então, ele foi o profeta porque ele anunciou toda a vontade de Deus, né? Ele foi o sacerdote porque ele perdoou os nossos pecados na cruz, e ele é o rei que governa junto com Deus todas as coisas, tudo. O Senhor Jesus tem conhecimento de tudo, e ele que acompanha a nossa vida, o nosso dia a dia, nos abençoando, né? Então, vamos ver o nosso versículo de hoje. Nosso versículo de hoje é Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, para que o nome do Senhor seja glorificado, e todo ser que respira deve louvar e honrar o Senhor. A lição de hoje apresentou Jesus como profeta, como sacerdote e rei, para que nós possamos entender todas as funções que Jesus teve e continua tendo na nossa vida, em tudo, né? E a nossa lição é essa aqui, os títulos de Jesus, né? Como rei, sacerdote e profeta. Então, aqui no domingo, agradecer a Deus pelo fato dele ter dominado sobre sua vida, né? Então, agradecer a Deus porque ele mandou Jesus que o domínio dele sobre nossa vida. E sem Jesus nós não teríamos uma direção, né? Então, Jesus é o que nos dá a direção para uma vida tranquila diante do Senhor. Na segunda aqui, em qual cidade? Aqui, em qual cidade Jesus ele pregou? Aqui, no início do ministério de Jesus, ele pregou na cidade onde ele foi criado, né? Então, vocês vão ler Lucas 4,16 e vão ver qual foi a cidade que Jesus foi criado, onde ele cresceu. Na terça, nessa cidade, Jesus leu um texto muito importante que falava sobre sua própria vida. Então, vocês vão ler o texto, né? Vão ler também em Lucas 4, 17 a 19. Vão ver o que esse texto diz. Daí embaixo aqui tem uma cruzadinha para vocês fazer. Essas palavras em negrito vocês vão encaixar aqui direitinho. Na quinta, o sumo sacerdote, né? Então, o sumo sacerdote era alguém que apresentava a Deus as ofertas e os sacrifícios. Então, vocês vão ler em Hebreus 2:17 e vão escrever aqui. Aqui é para vocês encontrarem qual é a sombra da coroa, né? Tem uma sombra igualzinha, vocês vão circular. E aqui o desafio final é levar a Bia não consegue acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Então, vocês vão ler tudo aqui e vão o que vocês diriam para Bia sobre Jesus, o verdadeiro Filho de Deus? Como vocês iam orientar, ajudar ela a entender que Jesus é o Filho de Deus? Então, eu vou fazer uma oração e depois vamos encerrar e até o nosso próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus como profeta, sacerdote e rei, para que nós possamos ter
uma vida mais tranquila a partir do momento que nós aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor. Fica conosco e que nós possamos entender todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Perdoa o nosso pecado e fica conosco. Amém.